Começou mais uma história daquelas, hein? Linda, 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 linda. Você tá gostando aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa? Ora, muito obrigado. Mas eu quero fazer um pedido para você antes de passarmos para a história. Eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, que você curtisse dando aquele teu joinha, aquele positivo. Isso tudo é muito importante aqui para o canal e faz a grande diferença. É aí que o YouTube reconhece o engajamento do canal, que as pessoas gostam, que elas participam, e aí eles passam a propalar mais o canal. Então isso é fundamental, que você participe, que você mande o teu beijo, mande o teu alô, dê a tua opinião, mas que se inscreva no canal. Aliás, a Miss Lene está aqui em casa hoje trabalhando, falou assim: Paulinho, eu já me inscrevi no seu canal. Falei, mas Miss, eu quero que você peça a sua filha, para a filha dela se inscrever, para que as tias, as primas se inscrevam também, que são pessoas que também vieram lá da Bahia. Ô Miss, de que lugar da Bahia que você é, Miss? Como é que chama o lugar? É Bom Jesus? Bom Jesus, lá na Bahia. Mas não é Bom Jesus perto de Caetité ali? Então eu conheço. Eu conheço a tua terra. E Caetité era a terra do meu pai. Caetité é uma terra, inclusive, rica em urânio para os brasileiros. Ó, que legal saber. Alô, Caetité, a terra de muita gente famosa. E entre essas pessoas famosas de Caetité, o destaque era meu pai. Peraí, não. O destaque, além do papai, Valdir Soriano. Valdir Soriano, um grande nome, né? Ele é lá de Caetité também. Mas então, a Miss falou que ela vai trazer as parentes, as amigas. Ela é de uma igreja evangélica. Fala pro teu pastor se inscrever também, Miss. Então, o pastor da Miss, o pessoal que segue lá, o pessoal da igreja, vai se inscrever aqui no canal. Você o faça também. Ô Paulinho, eu tava olhando aqui na capa do seu vídeo, na thumbnail. Ó, que chique. E tem um telefone assim do lado esquerdo, né? Tem um telefone. E esse telefone é o nosso WhatsApp, por onde você pode participar. De repente a pessoa tem dificuldade em escrever, em digitar. Então pode narrar a história. Ou então pedir uma ajuda para a nossa produção. Paulinho, me ajuda a contar a história. Manda ali pelo nosso WhatsApp que a gente ajudará você com todo prazer. Tá bom? E esse telefone que também está ali, o WhatsApp, também é uma chave Pix, por onde você pode mandar um apoio aqui para o canal. E esse apoio é muito bem-vindo em nome da equipe, tá certo? Agradeço aí o carinho, a força, o amor. O Careca! Deixa eu dar um recado para o nosso motoboy, o Careca. Nasceu o Felipe, filho dele. Tá contente, tá feliz, tá mandando um beijo para todo mundo. Ele se afastou um pouquinho, mas breve voltará para a nossa equipe. Careca, um abraço para você e parabéns pelo nascimento do Felipe. Chegou a hora da história? Chegou. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de hoje, aqui no canal, acabou de começar. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é o Felipe falando com você. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Felipe? Ô Paulinho, então... eu tinha apenas 3 anos na época. E como é de se imaginar, eu não tenho uma lembrança do que aconteceu. Não tenho. O que sei, e tudo o que sei, me foi narrado pela minha mãe. A minha mãe me dava todos os detalhes. Lembranças que a mamãe carrega consigo
até os dias de hoje, com feito uma cicatriz funda na alma. Mas é uma história que toda vez que a minha mãe conta, ela não consegue evitar as lágrimas. A voz falha, ela diz assim que ela é tomada por uma grande emoção. E ela fica contando aquilo, sabe? E as pessoas ao redor da mamãe ficam caladas, prestando atenção em cada detalhe. A história é muito tocante, é muito comovente. Eu também me emociono, porque afinal de contas aconteceu comigo. Bem, era uma sexta-feira, isso de acordo com a mamãe. Era uma sexta-feira daquele ano. Morávamos em Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu e papai com a mamãe morávamos. A casa modesta, mas cheia de vida, com a graça de Deus. Aquelas casinhas com um quintal gostoso nos fundos, varal esticado de um lado do outro, varal que nunca ficava vazio, porque a mamãe era extremamente trabalhadora e pendurava as roupas ali naquele varal, os lençóis. Eu me lembro do vento balançando as nossas roupas no varal. A mamãe gostava de plantar, adorava plantar, ela tinha muito vasinho, até improvisava alguns vasinhos, cada canto com cheiro de lembrança e de simplicidade. A mamãe havia começado a viver a sua vida de casada com o papai, a formar a família. E eu pequenininho, né? Eu, na época, 3 anos de idade, conforme eu dissera. Naquela manhã, diz que uma manhã bonita de sol, aquele céu claro, azul, assim das Minas Gerais. Era o tipo de dia em que as nuvens respeitam o céu e os passarinhos parecem cantar em coro. E o rádio da cozinha, a mamãe adorava. Diz que tinha um programa que ela adorava, chamado O Trono do Rei. Eu nunca mais ouvi esse programa, mas a mamãe dizia, eu adorava escutar O Trono do Rei. Era o Roberto Carlos. No programa só tocava o Roberto Carlos. Era do princípio ao fim, só o Roberto Carlos tocando. O Trono do Rei. Contrastando com as músicas do rei, a vassoura da mamãe, riscando o chão com firmeza, os cantos da casa, da água caindo no tanque lá fora, aquele barulhinho fresco e ritmado. O cheiro de sabão de coco no ar dava a sensação de limpeza antes mesmo dela acontecer. Ah, minha mãe que gostava de encher aqueles varais. Ah, minha mãe da limpeza, da faxina pesada. Ah, minha mãe que colocava as poltronas sobre o sofá com as pernas para cima. Minha mãe que colocava todas as cadeiras da mesa em cima da mesa para poder fazer a limpeza. Faxina pesada era com ela. Ela sabia como fazer uma limpeza. Eu me metia a ajudar às vezes. Ela falava, não é força na escova. Escova não é para dar uma passadinha em cima, não. É força na escova. Para a mamãe a limpeza era um rito sagrado, feito com zelo, amor. Lavar o chão da cozinha até que ficasse limpo de verdade. Não tira gordura. Tem que botar força nisso e lavar a água quente. A mamãe tirava as cortinas para poder bater no quintal com força, deixar panelas de alumínio tão brilhantes que quase viravam um espelho. Não bastava estarem limpas as panelas, elas tinham que brilhar. E o principal, a mamãe naquele tempo não existia essa coisa de geladeira frost-free. Não, era a geladeira que juntava gelo mesmo. Então a mamãe, ela descongelava a geladeira. Ela limpava a geladeira, descongelava. Naquele tempo, a geladeira não era dessas modernas, que fazem tudo sozinha. Hoje tem
a Frost Free, que o pessoal fala, não, essa não congela, não precisa ficar descongelando. A mamãe tinha uma. Ô Paulinho, eu acho que não tem nada demais eu falar a marca da geladeira, não. Era Frigidaire. Vocês lembram dessa marca? Era uma geladeira Frigidaire. A mamãe escolheu uma vermelha, bonita, robusta, dessas que pareciam ter alma, que chiavam de noite e dava susto na gente quando ela religava, sabe? Ela dava aquela apagada no motor, mas de repente, ela religava, dava aquele susto da madrugada. De madrugada aquele som rendia. Pesada, feito um tanque de guerra. De tempos em tempos a mamãe precisava desligar a geladeira, abria, deixava a geladeira escancarada, pingando toda aquela água, tirando todo aquele gelo durante horas, até que o gelo todo derretesse e fazia aquela limpeza. Ela falou, a geladeira tem que cheirar bem, geladeira tem que ter cheiro de geladeira. Eu não consigo definir para você o que é cheiro de geladeira, mas da minha mãe tinha. Minha mãe colocava uma bacia dentro para recolher a água e um pano velho dobrado na frente para evitar a bagunça. Ela conhecia a rotina da geladeira como quem conhece o coração de um velho amigo. A geladeira sempre fora muito importante na vida de uma mãe, né? A mamãe falava assim, meu Deus, eu não sei como fazia minha mãe, no caso a minha avó. Eu não sei como é que fazia minha mãe, no tempo dela não tinha geladeira, meu Deus, como é que ela conservava as comidas? Ai, que loucura seria uma vida sem geladeira. E eu me lembro o carinho que ela tinha, porque aquela geladeira não podia queimar em hipótese alguma. Eu, 3 aninhos, eu já estava de brinquedos na mão. Eu gostava do tal do caminhãozinho tomba-terra. Era o caminhão basculante, a gente chamava de caminhãozinho tomba-terra. Aí eu gostava no quintal, eu enchia a carroceria do meu caminhão tomba-terra. E às vezes, para desespero da mamãe, eu ia descarregar o meu basculante na cozinha dela. Que você fez, Felipe? Felipe! A minha mãe se desesperava. Não era só caminhãozinho tomba-terra, eu tinha também os hominhos. Eu adorava brincar com os hominhos. Meus índios, meus indinhos. E até um bichinho de pelúcia. Imagine você, aquele quintalzão todo pra mim. Pé de laranjeira no quintal. Tinha uma jabuticabeira no quintal. Tinha uma goiabeira no quintal. Olha, tudo que uma criança pode sonhar, lá no nosso quintal tinha. E com essas árvores, acaba vindo pássaros, né? E numa delas um se meteu até fazer um ninho. Eu tinha tudo. A energia que só uma criança daquela idade, 3 anos, sabe o que é, né? Saltando de um cômodo para o outro como se o mundo fosse feito só de brincadeiras. E né? Para quem tem 3 anos de idade, o mundo é feito só de brincadeiras. A minha mãe dizia, com aquele tom de riso disfarçado de bronca, Felipe, cuidado com a água no chão, menino. Você vai escorregar, você vai cair. E ela ria, mas vigiava. Sempre vigiava. O olhar dela ia de mim até a geladeira vermelha. A Frigidaire. Ah, Frigidaire. A mamãe amava a geladeira. De vez em quando, outros trabalhos, né, todos difíceis para uma dona de casa. Era ela, a mãe, a gerente da própria rotina, guerreira anônima, incansável, tudo fazia ao mesmo tempo, dizendo que em dias assim, o destino se esconde nos pequenos detalhes. No rádio que muda de música, na gota d'água que escapa do pano, no silêncio que vem do repente, e foi num desses pequenos momentos que algo aconteceu. Por volta de 1h30 da tarde, ela já tinha avançado bem na sua faxina. O cheiro de desinfetante tomava conta dos cômodos, misturando-se com o leve aroma do sabão de coco que minha mãe usava
para lavar principalmente algumas panelas, o som da vassoura contra o piso de cimento era quase hipnótico, um ritmo que preenchia o ambiente de uma calma aparente. A geladeira já pingava em silêncio no canto da cozinha. Era dia de descongelar a geladeira, como uma fera adormecida que se prepara para o ataque, e o líquido escorria em pequenas trilhas, assim pelo chão, criando poças frescas e inofensivas. Quando caía aquele pedaço de gelo, eu achava aquilo uma maravilha. Os panos de prato estavam todos de molho e minha mãe meticulosamente limpava cada cantinho, como se o ato de arrumar fosse um respiro necessário para a mente. Aquilo se repetia, não tinha problema não, era a rotina dela. Foi quando ela se lembrou de que ela precisava ir até a rua para resolver umas pendências rápidas. Ela tinha que correr até o armazém do seu Romeu, ficava perto, ela tinha que resolver um probleminha lá no armazém do seu Romeu, até porque senão faltaria mistura para o jantar. Aquelas coisas que sempre surgem no dia a dia de uma mulher, pagar uma conta, passar no armazém do seu Romeu. Ela olhou assim para o relógio da parede da sala, que parecia mais uma antiga testemunha silenciosa dos seus deveres diários. Secou as mãos num pano de prato, ajudou também com o avental, aquela peça surrada, manchada de tanto uso, e foi até a sala onde eu, com os meus 3 anos de vida, estava imerso em minha própria pequena guerra de hominhos. Eu estava brincando com os meus hominhos. O meu tomba-terra, o caminhão basculante, estava lá. Desta vez ele tinha se transformado no caminhão do meu exército. Ele levava os meus soldados, meus hominhos, coisa de moleque de Minas Gerais. O tapete já surrado pelo tempo na sala servia de campo de batalha para os meus brinquedos. Ali era onde se travava a guerra entre eles. E ali havia choque. Capotava o meu carrinho o meu famoso tomba-terra, como se eu estivesse participando realmente de uma verdadeira guerra. Eu estava tão concentrado, tão absorto naquilo tudo, que eu mal notei a minha mãe se aproximando. Ela se abaixou assim na minha frente, com a mão macia e fria, porque ela estava mexendo com água e até com gelo da geladeira. Ela colocou assim a mão macia e fria sobre a minha cabeça e falou com a voz suave e calma que ela usava nesses momentos: Felipe, presta atenção, a mamãe vai sair um pouquinho, vou correr até o armazém do seu Romeu, tá, filho? Você presta atenção no que você faz. A Estelinha tá aqui. A Estelinha era uma moça. Eu não falei dela ainda. A Estelinha era uma moça que ajudava a mamãe em dias assim. A Estelinha tá aqui. Qualquer coisa você chama a Estelinha, tá? Já já eu volto. Eu assenti com a cabecinha, mas não queria nem saber. Eu tava no outro mundo. Eu queria minha guerra. E mais hominhos que... Era assim que eu brincava. A minha mãe imita até hoje o barulho. Coisa de moleque! Moleque de Minas! Eu assenti com a cabeça, concordando com tudo que a minha mãe dissera. Eu tinha meu herói também. Tinha o mocinho entre os meus hominhos. Aquele matava todo mundo. Pá, 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 pá. Para mim, a realidade estava naquele pequeno universo de brinquedos, onde não havia perigo nenhum, apenas soluções rápidas, porque eu terminava a história como eu quisesse terminar. Ali eu era o roteirista, eu era o diretor, eu fazia o meu herói matar quem eu quisesse, e pá, ele virava até meu caminhão tomba-terra. A minha mãe, como sempre, fez uma breve inspeção em torno de si, observou a geladeira, a cozinha, o pano de chão e depois olhou para mim com aquele olhar que todo filho reconhece, o olhar de mãe, cheio de amor e preocupações, mas também de uma confiança silenciosa. Ela sabia que me deixar ali, apesar da Estelinha estar lá em casa, a menina que ajudava a minha mãe, a Estelinha tinha por volta de 14 anos.
Mas naquela hesitação breve, naqueles segundos em que ela parecia querer dizer alguma coisa a mais, havia uma pontada de instinto, como se ela pudesse pressentir que talvez alguma coisa pudesse acontecer. Ela balançou a cabeça como que se livrando da sensação estranha que a acompanhava, pegou a bolsa, conferindo o que ela precisava, a porta se fechou atrás dela, som abafado da madeira, e foi assim que a minha mãe deixou a casa, a pé, ela ia por ali mesmo. Ela ia andar, coisa vai de 100 metros, 150 metros se tanto, andar, ela tinha algumas coisas para resolver, tão comum, tão simples de fazer, estava prestes aquilo tudo a se transformar dentro de instantes num pesadelo, num conto de sombras e gelo. Quando a minha mãe voltou, ela demorou um pouquinho mais do que previa demorar. Foi assim, ela foi lá no armazém do seu Romeu, demorou para ser atendida, discordou de umas contas porque ele marcava na caderneta, a mamãe teve que corrigi-lo, isso demorou um tempo, depois ela encontrou com Dona Cidinha, uma vizinha nossa que benzia, e ela começou a conversar com a Dona Cidinha que precisava benzer o menino sou eu. Preciso benzer meu menino com você, Cidinha. Eu de vez em quando eu sinto que ele tem... Eu não sei se ele tá com um mal olhado quebrante. Você já ouviu falar de quebrante, Paulinho? Pois é. Quando a mamãe voltou para casa, o sol ainda estava presente, mas já não com aquela força toda. Ele começava a se esconder atrás das montanhas distantes, tingindo um céu de laranja e dourado. Ela entrou em casa com as sacolas pesadas nas mãos, o corpo cansado pela correria do dia a dia, o calor ainda forte em Juiz de Fora, e a umidade da tarde fazia o ar pesado, como se a casa estivesse suspensa, aguardando algo que ainda estava por vir. A primeira coisa que ela viu ao entrar foi a Estelinha, a menina que ajudava a mamãe, a mocinha de 14 anos, sentada no sofá, só que televisão ligada. A menina, a Estelinha, você sabe como é que é? A televisão acabou atraindo a atenção dela, ela estava com a TV ligada, e a menina ali no sofá, os olhos dela, da Estelinha, fixos na tela, provavelmente assistindo alguma coisa, um filme. A tal da Sessão da Tarde já existia naquela época a Sessão da Tarde. Eu acho que sim, aquele programa que tantas vezes é visto, né, especialmente com filmes. A minha mãe franziu a testa ao perceber que a mocinha, a Estelinha, ela estava desligada, despreocupada, alheia ao que acontecia ao seu redor. Então a mamãe, quando viu que a menina estava ligada no filme, ela nem sabe o que era que a menina estava assistindo, mas na televisão, então ela jogou assim a sacola sobre a mesa, fazendo um barulho que cortou o silêncio da casa. E a primeira pergunta que ela fez já meio nervosa para a menina: cadê o Felipe, Estelinha? Cadê o Felipe? Ela perguntou com a voz carregada de uma leve tensão, mas ainda sem perceber o que estava por vir. A Estelinha agora acordou. Cadê o Felipe, Estelinha? A menina tinha 14 anos, tá? Cadê o Felipe, Estelinha? Tá aí dentro. Foi a resposta da menina. Tá aí dentro. O Felipe tá aí dentro. Mas logo a menina se levantou, deu uma olhada ao redor e franziu o senho. Ué, murmurou olhando pelo corredor escuro que se estendia à sua frente. Quando ela falou esse ué, foi nesse momento que o sangue da minha mãe gelou, como se o tempo tivesse parado por um segundo, e ela soubesse instintivamente que algo estava completamente errado. O olhar dela passou rapidamente pela sala, pela cozinha, pelo corredor, mas a inquietação estava no ar. Ela não soube explicar, mas sentiu que algo havia se rompido. Ela largou tudo que tinha trazido, sem nem notar a bagunça que se formava ao seu redor, e correu
pro meu quarto. Quando chegou lá, um nó apertou na garganta dela. A cama estava arrumada. Não, o Felipe não estava no quarto. O quarto silencioso, imperturbável, como se o tempo estivesse congelado naquele momento. Ela olhou por todo o quarto. Os hominhos da minha guerra continuavam todos no chão, mas a guerra já tinha terminado. Eu não estava mais na guerra. Felipe! Ela começou a gritar, Felipe! E a sua voz foi aumentando a tonalidade e se enchendo cada vez mais de medo. Felipe! Mas o que a esperava foi o silêncio mais absoluto. O tipo de silêncio que cala a alma, que te engole inteiro e te faz acreditar que o mundo ao seu redor desapareceu. A tensão cresceu dentro dela, apertando-lhe o peito, e ela gritou, Felipe! Já foi um berro. Já foi um berro! E o eco do seu grito não trouxe resposta, só o vazio. O desespero tomou conta da minha mãe. Foi quando ela correu até o portão, sem conseguir respirar direito. Gritou pelo meu pai Eduardo, que estava chegando do trabalho exatamente nessa hora, e o desespero que se espalhava pela casa se refletia nas suas palavras. Ela não sabia mais o que fazer, não sabia para onde correr, só sentia o pânico crescendo dentro dela como uma onda prestes a arrastá-la. Eduardo, Eduardo, Felipe sumiu, ele sumiu! O Felipe sumiu de casa, não está em lugar nenhum. Mas assim, Regina, meu pai perguntou. Eu tive que sair, eu corri no seu Romeu, demorei mais tempo do que eu esperava, mas eu deixei a Estelinha tomando conta dele. Só que quando eu cheguei, a Estelinha estava vendo televisão, o menino não estava. A Estelinha estava atrás da minha mãe, assustada, mas uma menina, 14 anos. Ajudava, ganhava um dinheirinho com a minha mãe. Eu nem sei quanto a minha mãe pagava para ela, mas pagava. Só que a responsabilidade de uma menina de 14 anos. Meu pai, sem tempo nem para ficar em casa um pouquinho, tirar os sapatos, correu dentro da casa e logo se uniu à busca frenética, e procuraram em todos os cômodos, inspecionaram o banheiro, o quintal, o corredor, cada armário foi revistado, cada canto inspecionado, cada movimento parecia mais desesperado do que o anterior, como se o tempo estivesse correndo contra eles. Eles saíram para bater nas casas das vizinhas, perguntando se alguém tinha visto um menino correndo pela rua. Felipe, vocês viram o Felipe? Mas ninguém sabia nada, e de repente envolveram o quarteirão inteiro, o pessoal lá do armazém do seu Romeu. Ela correu na dona Cidinha, benzedeira, começou aquela... Por favor, faça uma reza, um benzimento, eu preciso achar o Felipe, dona Cidinha. E só mais silêncio. A sensação de que algo estava completamente fora de lugar tomou conta de todos ali naquele quarteirão, e principalmente da mamãe e do papai. E a Estelinha, a menina, estava assustada. Eu tinha sumido, literalmente desaparecido, como se tivesse sido apagado da realidade, como se nunca eu tivesse existido. Alguém falou raptar o menino. Naquela época, naqueles anos, era comum o pessoal falar em raptar o menino. Diz que tem um raptador aqui na cidade. Alguém inventou. Já havia fake news, sim. Era no boca a boca, mas já existia. Até o Homem do Saco. Já ouviu falar do Homem do Saco? O pessoal deduzia que algum andarilho que andasse com um saco nas costas colocava a criança dentro e corria. Homem do Saco. Foi o Homem do Saco, foi um raptador. Sumiu, cadê o Felipe? O medo estava estampado no rosto de todos. Eduardo, o que a gente vai fazer, Eduardo? O
que a gente vai fazer? A dona Cidinha, faz a oração, dona Cidinha, faz a reza, dona Cidinha. Faz a reza. Eu preciso localizar meu filho. Papai olhava para ela tentando pensar rápido, mas seus olhos entregavam a preocupação crescente e ele começou a tentar organizar pensamentos, mas lá no fundo já sabia o que sua mente não queria aceitar. Alguém podia ter entrado em casa, me levado, a menina distraída vendo televisão. Rápido! A ideia era insuportável, mas parecia ser a única possibilidade, porque ninguém me encontrava, ninguém tinha me visto. Botaram num carro. Aquela época era muito comum perua Kombi. Era muito comum perua Kombi. Jogaram numa Kombi. Jogaram num saco. Foi o homem do saco. A babá era a menina. Quer dizer, ela não era babá. Ela era uma menina, Estelinha, de 14 anos. Tava em choque. Tremia, coitadinha. Tentava ajudar. Sentia-se culpada. Aliás, a minha mãe também culpava, lógico. Eu te deixei aqui, Estelinha, você tomando conta do menino, Estelinha. Você sabe como é que é mãe, né? Nessa hora, eu deixei você aqui, Estelinha, enquanto eu corria ali no armazém do seu Romeu. A senhora demorou para voltar. As mãos trêmulas apertavam a barra da blusa. A Estelinha também estava desesperada. Todo mundo desesperado. Felipe, ela também chamava. A Estelinha, como já estava mais perto da infância, ela correu assim pro quintal olhando pras árvores. Jabuticabeira subia, não tava. Goiabeira subia, não tava. Na laranjeira não dava para subir. Enquanto eu gritava: mas ninguém ouvia. Dona Cidinha, a benzedeira. Então, dona Cidinha, ela fez a oração? Fiz sim. E o meu guia me mostrou. O que, dona Cidinha? Tá dentro da sua casa. Não tá, dona Cidinha. Tá dentro da sua casa. O menino tá dentro da sua casa. Não tá, dona Cidinha. Joga-me tudo que é canto. Posso entrar? Pode entrar, dona Cidinha. Pode entrar. A dona Cidinha botou os olhos na frigideira vermelha. Fechada. Você estava lavando a geladeira? Tava lavando a geladeira. Abre a porta. E quando abriram a porta da frigideira vermelha, eu estava semi-desmaiado já. Já me faltava oxigênio. Mas quando me viram, meu pai, minha mãe... Ai, graças a Deus, gritou meu pai. Graças a Deus, gritou a minha mãe. E a dona Cidinha, meu guia, não mente pra mim. Estelinha, tadinha da menina, fez promessa, se ajoelhava no quintal agradecendo aos céus. Meu pai suando frio, apesar daquele calor de Minas, corria comigo no colo para que eu me recuperasse, para que eu tivesse o ar. Num gesto quase irracional, começou a revirar a caixa de ferramenta dele como se ele pudesse
tirando uma ferramenta dali, sabe, abrir a minha respiração. Eu sei lá o que meu pai queria fazer. Mas na medida em que eu fui respirando naturalmente o ar lá de fora, eu fui me recuperando. Mas ainda assim houve a necessidade de me levarem até a Santa Casa, lá de Juiz de Fora. Fiquei em observação, mas ainda naquela noite eu voltei para casa. A minha mãe descreve: meus lábios estavam arroxeados, os dedinhos curvados como garrinhas trêmulas, os olhos arregalados, vidrados, o corpo frio como gelo. Felipe, meu Deus, graças a Deus. A Estelinha, a mocinha de 14 anos, também rezava e agradecia. A menina tentava balbuciar alguma coisa com a sua voz que estava embargada. Depois ela começou: Dona Regina, por favor, Começou ela com a voz fina, trêmula, quase infantil, 14 anos. Mas a minha mãe, tomada por uma fúria, acabou gritando com a menina: Você é culpado, eu deixei você aqui para olhar o Felipe. Não, a menina não tinha culpa. Tão menina quanto eu, digamos. Tudo bem, eu tinha 13, ela 14, mas... Meu pai, ainda em choque, parado na porta da cozinha, já depois da minha volta para casa, estava recuperando as forças. Só depois é que se tocaram que eles precisavam ir lá na casa da dona Cidinha agradecer. Ô, dona Cidinha, eu não tenho palavras para agradecer a senhora. Não precisa agradecer nada, não. Eu estava fazendo as minhas orações conforme a senhora pediu e o meu guia falou que ele estava dentro de casa. Só que não falou onde. Mas quando eu entrei, que eu vi a geladeira da senhora é vermelha e parecia brilhar. Foi na hora, eu falei: abre a geladeira. A minha história nessa época, para você ter uma ideia, saiu na Gazeta. Era um jornal de lá, porque, de acordo com o jornalista, e ele tinha toda a razão, era muito comum crianças morrerem dentro de geladeira. Era muito comum. Segundo o jornalista contou para minha mãe, para o meu pai. Porque eu não sei se vocês se lembram que as geladeiras antigas, quando você puxava, ela dava uma travada, ela travava. Não era essa geladeira que você toca e só tem a borracha. Hoje a geladeira, eu nem sei como é que ela funciona por dentro e nem quero saber. Viu, Paulinho? Mas naquele tempo, quando você fechava uma geladeira, ela dava um... ela travava. Foi por isso que eu disse que você poderia divulgar até a marca da geladeira, porque a geladeira não teve culpa de nada. Depois, eu acho que até... quem sabe? Exatamente por isso ter se repetido algumas vezes no mundo, eles mudaram. Quer dizer, hoje a técnica de fechamento de geladeira é outra. Mas eu nem sei se essa realmente foi a causa dessa mudança. Depois você pode pesquisar para informar o seu ouvinte. Eu não sei se foi só uma evolução natural. Eu só sei que aquele foi o último dia da frigideira em casa.
No outro dia, à base de troca, meu pai foi na oficina do seu Lúcio, o homem que consertava a geladeira, e fez lá uma troca. Deu a Frigidaire e trouxe uma Consul branca. E de acordo com o moço da oficina, essa já não oferecia risco. Veja, a marca da geladeira não tem nada a ver com a história, tá? Apenas estou dando esses detalhes porque tudo aconteceu exatamente dessa forma. Ô Paulinho, o tempo correu de um jeito e passou de um jeito. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho 65 anos. Esses fatos se deram em 1963, quando eu tinha 3 anos de idade. 3 anos eu tinha na época. E apesar do tempo, 60 anos, né? Caramba. Não, mais de 60, né? 62 anos. Mais de 60 anos depois. Essa história me é contada não mais pelo papai, que não está mais aqui entre nós, mas pela minha mãe. Toda vez que ela conta, ela fica emocionada. A menina que se sentiu culpada naquele dia, a Estelinha, eu a conheci, ainda mora em Juiz de Fora, e ela se lembra com pavor desse dia, tanto que ela também chora. Testemunha da minha mãe. A dona Cidinha, a benzedeira, também já não está mais entre nós, mas esteja onde eu estiver, eu sempre rezo por ela. A minha mãe, ela diz assim, que naquele dia ela viu a sombra da morte passear pela cozinha da nossa casa. E que se não fosse a dona Cidinha, a benzedeira, ela não sabe o que teria acontecido. A Estelinha, a menina, ela disse que o filme que ela estava assistindo era tão interessante, mas ela não sabe mal o que era. Não tem nem ideia. Só lembra que era na TV Tupi. Na TV Tupi. Isso em 63. Vai se saber. Eu sou o Felipe Nogueira. Por isso é que eu digo para vocês, sabe? E talvez seja esse o objetivo maior de eu ter escrito essa história para você. Que nós devemos, sim, confiar na força de uma oração, Paulinho. Quando a dona Cidinha falou, o meu guia revelou que ele está dentro da sua casa, foi para valer isso aí. Foi a informação, porque eles estavam acreditando em rapto. Jogaram na Kombi. Alguém, aí chega aquela história. Passou uma Kombi, eu vi uma Kombi. O homem do saco, eu vi um velho passando com um saco. As histórias começam a pipocar. Parece que tinha mesmo um andarilho diferente aqui. Eles acreditavam no Felipe fora da casa, total. Porque eles já tinham vasculhado tudo na casa, não tinham me encontrado. Mas o guia da dona Cidinha disse, tá dentro de casa. E quando a dona Cidinha entrou, disse que a geladeira brilhou na frente dela. Gritou na frente dela. Abre a geladeira. Para que vocês reflitam, para que vocês pensem. E, por favor, opinem através do nosso WhatsApp. Ô, meu
amigo Paulinho Boa Pessoa, eu lembro dessa geladeira, viu? Aqui em casa tinha uma quando eu era pequeno também, viu? Essa geladeira era perigosa, ela tinha um ganchão assim que puxava a geladeira, fazia até um treco quando abria. E eu lembro de uma história também, viu? De um ferro velho uma vez, tinha umas duas crianças brincando no ferro velho, e eles foram se esconder dentro de uma geladeira dessas daí no ferro velho. O que aconteceu, rapaz? Ninguém achava a criança. Quando foram achar assim, deram o pé para a morte, porque passou muitos dias a criança lá na geladeira. É uma história longa, que eu já escutei essa história também. Essa geladeira era muito perigosa. Paulo, então eu pesquisando aqui, realmente esse primeiro ouvinte que conversou com vocês falou uma verdade. Foi mudar nos Estados Unidos, porque muitas crianças morriam, porque a geladeira, os fogões, eles travavam. Até um tempo atrás, o Eli contou a história de duas crianças que morreram brincando de esconde-esconde em uma geladeira velha no quintal. Então era muito perigoso, muito perigoso. Hoje, graças a Deus, a geladeira tem um outro tipo de sistema que é de borracha. Mas é muito perigoso. Criança é danada, né? Eu acredito muito sobre algumas pessoas, principalmente as mais antigas, que elas tinham uma fé melhor, uma religião, eu acho que espírita melhor, não tinha tantos negócios de ganhar dinheiro como hoje, então. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos do rádio, a todos os ouvintes. Sou a Ludinha Toseta Alexandre, da Vila Brasilândia, amiga do Nil. Então, Paulinho, essa história aí é de apavorar, porque a pessoa fica tão desnorteada, né? Procurando lugar, não tá, procura outro, não tá. A pessoa só vai enchendo a cabeça de coisa ruim, né? Só vem pensamento ruim, né? Mas graças a Deus ele se salvou, graças a Deus ele está vivo para contar a história. E eu tenho um irmão também, que hoje ele tem 62 anos, tinha um vizinho de frente, ele tinha uma planta Comigo Ninguém Pode, ele tinha uma quitandinha, naquela época tinha quitandinha, né? E nessa quitandinha na porta tinha um pé de Comigo Ninguém Pode. Meu irmão foi lá e pegou um talo do Comigo Ninguém Pode e pôs na boca. Começou a babar, os lábios incharam, aquilo é perigoso, se engolir aquilo, a baba daquilo, morre, né? Oi, Paulinho, bom dia. Eu sou a Rosana daqui de Inconfidentes. Paulinho do céu, ouvindo essa história tua aí, eu chorei, lembrando do meu filho. Hoje está com 31 anos. Quando ele tinha 2 aninhos, eu moro aqui na roça, aqui no bairro Porantava, em Inconfidentes, aqui na roça, no sítio. Tinha um pé de amoreira que meu marido plantou, da cozinha de casa. E ela estava bem cheia de folha, estava bem redondinha. E ele brincando com os carrinhos dele perto assim, no quintal, de repente ele sumiu. E eu achei que ele estava com a minha sogra achou que ele estava comigo. Quando eu fui perguntar para ela, não estava com ela e não estava comigo. E a gente começou a procurar. Paulinho, eu procurei para tudo quanto foi lugar, os vizinhos, tudo ajudando a procurar. E eu me desesperei tanto, que eu achei que ele tinha sumido. Aí, de repente, uma vizinha passou perto do pé de amoreira e ele estava bem no meinho lá. Olha quem está aqui. Quando eu olhei no pé de amoreira, eu estava lá escondidinho. Aí eu cheguei, ele falou assim pra mim: mamãe, eu tô brincando de esconde-esconde, a senhora me achou. Paulinho do céu, eu não gosto nem de lembrar. Toda vez que eu conto essa história, eu choro. É um desespero tão grande, mas tão grande, que não tem como não chorar. Faz 31 anos e eu choro até hoje, Paulinho. Paulinho, bom dia. Ainda bem que teve um final feliz, né, Paulinho? Mas acontecia isso mesmo, né, Paulinho? Eu não lembro dessas travas por fora, não lembro mesmo, mas vou te contar uma história do caldeirão do meu filho, né, Paulinho? Que eu deixava ele com a minha mãe para fazer alguma coisa que eu tinha que fazer, né? Deixava, ele tinha 3 anos. E minha mãe ficou com ele colocou um caldeirão na cabeça, foi muito triste. Ela veio correndo, né, que nós morávamos perto, né, lá na minha casa, né, para ver se o pai dele conseguia tirar, e aquela confusão toda, né, e acabaram tirando o caldeirão, né. Acabei guardando esse caldeirão, né. Meu marido, quando eu cheguei, me criticou muito por causa desse caldeirão que ele colocou na cabeça.
E quando foi numa outra oportunidade, ele falou, pode deixar, deixa ele comigo. Eu deixei ele com ele, né? E tive que sair, porque ele trabalhava à noite. Então, o menino colocou novamente o caldeirão na cabeça, ele correu na casa da minha mãe. Ai, Paulinho, foi muito triste. Até um alerta para os pais, né, que tem criança assim, cuidado com o caldeirão. Paulinho nunca imaginava que acontecia isso. Então, tiraram o caldeirão, mas, né, deixa esse alerta aqui, tá bom, Paulinho? Hoje não é mais a geladeira, mas é os caldeirões. Obrigado, um beijo. Muito bem, eu trago a vocês uma informação importante. As geladeiras antigas, especialmente as geladeiras dos primeiros 50 anos do século XX, até 1957, 58, 59, elas usavam de fato uma fechadura de travamento automático, chamado em inglês de latch, que só eram abríveis, essas geladeiras, por fora. E isso foi pensado originalmente para manter o interior bem vedado, mas isso se tornou muito perigoso. Crianças brincando de esconde-esconde ficavam presas e, infelizmente, dezenas, isso no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, aconteceram mortes, crianças asfixiadas. Então, uma lei norte-americana, essa lei chama-se, tem um nome essa lei, Refrigerator Safety, de agosto de 1956. Exigia, essa lei, que todos os modelos fabricados a partir do dia 30 de outubro de 58 pudessem ser facilmente abertos de dentro com uma força de até 15 libras, quer dizer, uma criança teria exatamente essa força. A solução foi muito eficaz, adotando fechaduras depois magnéticas em vedação, introduzidas no finalzinho dos anos 50, que mantêm o frio e ao mesmo tempo permitem aberturas internas, uma medida que ainda é exigida até nos dias atuais. Então, de fato, as portas das geladeiras foram mudadas através de uma lei, é uma lei norte-americana, e a partir daí passou a valer no mundo todo. E essa lei lá nos Estados Unidos, ela começa em 30 de outubro de 58, mas a mudança, ainda mais nesse momento, foi acontecendo aos poucos. E aqui no Brasil, muitas geladeiras ainda eram consumidas mesmo depois dessa data, com essa trava. Foi exatamente o que aconteceu com essa geladeira específica da história contada hoje e de tantas outras histórias que já foram apresentadas. Achei essa informação importante para trazer para os senhores ouvintes. Obrigado, viu? Obrigado a vocês que participam ativamente aqui da nossa história.